Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição da Sociedade Aberta, o seu programa que aborda assuntos de interesse das famílias. Hoje a nossa atenção está toda ela voltada para a importância das leguminosas para educação, portanto, para alimentação saudável e também para o planeta saudável. Na nossa roda de conversa, nós convidamos para estar aqui conosco Adriano Palma, quem cumprimentamos primeiro. O Adriano Palma é coordenador do CERAI, que é Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Adair. E também conosco nós temos a nutricionista Josiane Custódio. Boa tarde, Josiane. Boa tarde, Adair. E você também pode entrar aqui e participar da nossa roda de conversa hoje sobre a importância das leguminosas na alimentação e o planeta saudáveis. Já sabe, é só ligar para 594-9714, 594-9714 ou através da nossa página no Facebook. É só procurar Sociedade Aberta. Pode deixar os seus comentários e também questões e vamos, ao longo deste programa, estar a interagir consigo. Este programa é transmitido na TCV Internacional e também no live da RTC. É só procurar no Facebook da RTC, vai encontrar o ícone lá e clicar e assistir também caso pode sair de casa e precisa acompanhar a televisão de Cabo Verde e este programa. Hoje o nosso tema de conversa aqui é sobre a importância das leguminosas na alimentação saudável e também no nosso planeta. Começamos por si, Adriano Palma, enquanto coordenador do CERAI, para nos dizer o que é isso de leguminosas. São plantas especiais, fundamentais para a função que desenvolvem no ecossistema, a nível da sua função ecológica, mas também que desenvolvem funções importantíssimas de um ponto de vista nutricional e, sobretudo, de um ponto de vista social para as comunidades que vivem do cultivo dessas plantas. Então, são plantas que têm acompanhado a evolução, a história do planeta, como também a história do homem, enquanto sociedade de indivíduos. Temos exemplares de leguminosas encontradas nas grutas da Tailândia, mas também da Sicília, minha terra, que datam há 10.000 ou 8.000 anos atrás. Então, é significativo ver como já os homínides, naquela altura, guardavam com muita atenção estas sementes, porque delas dependia a vida, a sobrevivência. E algo que passou em várias épocas importantes que marcaram a história do homem. Tem um mito que eu costumo sempre pôr quando falamos de leguminosas, que é a história de Marco Tullio Cicerone, não é? Na Roma Antiga, onde a lenda diz que o nome Cicerone lhe foi atribuído pela grande nariz que tinha, que parecia um grão de bico. Em latim, grão de bico é Cicerone. Mas, efetivamente, são várias as histórias, muitas são verídicas, efetivamente, mas as leguminosas, os feijões, sobretudo, nos têm acompanhado por várias etapas, como a Revolução Francesa, até ou a Revolução Industrial, e até as guerras mundiais e até os dias de hoje. Josiane Custódio, enquanto nutricionista, podemos então explorar em termos de o que é que nos oferece. Vimos que as leguminosas ultrapassam os séculos e é um alimento que faz parte das nossas vidas, fez parte dos nossos antepassados, ainda continua conosco. O que é que nós podemos tirar mais e aproveitar mais das leguminosas? Antes de mais, gostaria de tocar no assunto desmistificar ou definir o que são leguminosas. Muita gente não sabe, porque é uma expressão técnica, então é bom sabermos o que são leguminosas. Leguminosas é o fruto ou a semente que está inserido dentro das favas. Não? Isso vamos focar hoje nos feijões, que é o Dia Internacional, mas também em outros tipos de alimentos também que são denominadas de leguminosas. No ponto de vista nutricional, os feijões é um alimento muito importante, muito rico. Não? É fonte de proteínas, fonte de minerais, nomeadamente o ferro, o cálcio. Também é rico em fibra, o que é um componente bastante importante que se tem-se falado muito, por exemplo,
para a prevenção e tratamento, por exemplo, da diabetes, pessoas diabéticas, e também na prevenção dos cânceres de colo retal, que tem-se falado muito, ou seja, das enfermidades do intestino. Então, é um alimento que devemos explorar, por ser um alimento acessível, um alimento de fácil preparo, um alimento riquíssimo, ou seja, que devemos incentivar o seu uso a cada dia que passa. Uhum. Cada dia está a dizer todos os dias? Todos os dias, por que não? Aliás, o arroz e os cereais se combinam. Por que não, por exemplo, inserir o feijão na nossa rotina? Não, por exemplo, é um complemento muito interessante do arroz. Aliás, o arroz e o feijão se complementam do ponto de vista nutricional, porque um tem a ausência de um aminoácido, o outro tem, então formam, digamos, a cadeia inteira. Então, por que não inserir todos os dias, sim? Não é da nossa cultura. A cultura, por exemplo, de comer o arroz e feijão é do brasileiro, que, por exemplo, o prato base deles é o arroz e feijão, mas por que não? Porque não inserir no nosso dia a dia. E sem falar que o feijão é versátil, é um alimento versátil. Não, é um alimento que podemos fazer a nossa feijoada, é um alimento que podemos consumir em forma de sopas, em forma de cremes, podemos usar saladas. Aliás, há um mito, por exemplo, que o feijão não deixa dormir, muito pelo contrário. O feijão faz com que desencadeie a serotonina, que é um relaxante e para que nos proporcione uma boa noite de sono. Agora, se falarmos numa feijoada gordurosa, aí sim, porque aí tem um metabolismo da gordura, exatamente. Então, é estes pequenos podemos dizer que nós o problema está no preparo e nos ingredientes, o que está associado aos feijões, ou seja, as leguminosas. Eu gostaria que nós aqui debruçássemos também sobre, para as pessoas poderem, como estamos aqui e disseste, é um nome técnico, mas é um nome que as pessoas devem habituar. Hoje é Dia Mundial das Leguminosas, 10 de fevereiro, porque é importante este alimento que ajuda-nos, não é só bom para a nossa alimentação, mas também para o solo que vamos ver aqui, para o planeta. Por isso que esse tema do programa é a importância das leguminosas para alimentação e planeta saudáveis. Eu gostaria que nos dissesse as diferenças que existem, o que é legumes e leguminosas. Sim, digamos que a diferença... para responder, aliás, a esta pergunta, podemos utilizar a explicação, não é? O raciocínio que teve na base da decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2013, quando declarou 10 de fevereiro o Dia Mundial das Leguminosas. Fez claramente uma distinção entre aquilo que são as leguminosas, que entendemos então as sementes secas, então os grãos das plantas das leguminosas, sementes comestíveis, sim. Não é? Dos legumes. E para legumes, nesta categoria de leguminosas, entendemos tudo aquilo que são vagens verdes que se costuma comer em estado fresco, verde. E então que entra dentro da categoria dos legumes. Eu acho que a confusão que muitas vezes é criada, não é? Também por ser palavras semelhantes, vem da origem latina. Não é? Da origem latina da palavra legumis, leguminis, não? Que vinha do verbo leggere, que significava recolher, escolher também. Então, efetivamente, nos faz lembrar como os legumes são aquelas partes que são recolhidas, que são colheitadas, podem ser flores, folhas, as raízes das plantas. E pronto, e nós podemos ter vários tipos de feijões. Depois também temos a ervilha, que é muito consumida aqui. Também temos o grão de bico, não é? E o amendoim ou mancarra, que nós dizemos, principalmente na Ilha do Fogo. Vocês já trabalharam esse aspecto da mancarra na Ilha do Fogo, porque a Ilha do Fogo tem muita produção de mancarra. Não exclusivamente a mancarra. Digamos, temos feito um trabalho juntamente com a Associação dos Amigos da Natureza e o Ministério da Agricultura e Ambiente de diagnóstico sobre as potencialidades exatamente relativo a leguminosas, tanto feijões como mancarra, não é? Para a introdução na dieta dos alunos através do programa de alimentação escolar implementado pela FICAS, outro grande parceiro das intervenções. E efetivamente abordamos a possibilidade de incluir a mancarra como alimento, talvez alternando o consumo da mancarra a
consumo do feijão e talvez assim criando, talvez despertando a curiosidade dos alunos a novos sabores, a novas técnicas de preparo que se calhar podem ser convidativas para consumir mais as leguminosas. Eu estive a conversa com alguns colegas na Ilha de Santiago e me disseram, por exemplo, nós aqui em São Vicente, eu não conheço ninguém que não gosta de lentilha. Aqui em São Vicente consome-se muita lentilha, que é uma das leguminosas. Eu gostaria que nos explicasse a importância disso para a nossa alimentação, para além das proteínas que já disse, e a questão também da ajuda, que é relaxante, que as pessoas dizem que não é, mas é, sim, é por experiência própria. Eu acredito que quem come um bom feijão, um feijão assim que não muito gorduroso, com tanta carne e outras coisas mais, e lentilha, pode-se comer lentilha sem carne e sem outras coisas, né? Eu gostaria que falasse disso para ajudarmos também as pessoas aí em casa que estão a nos acompanhar. É interessante que lentilha é um feijão que por muito tempo foi considerada um alimento de baixa renda, para pessoas de baixa renda. Eu lembro que ainda criança nós recebíamos muitas doações de lentilha e era associada a isso, não? Lentilha, soja também. Lentilha, soja, mas eu penso que era porque nós tínhamos uma alta taxa de desnutrição, não que não tínhamos agora, mas era o foco, não é? Porque hoje em dia, para além da desnutrição, também temos a obesidade, não? Então, a lentilha por muito tempo foi considerada um alimento, foi marginalizado, entre aspas, na nossa sociedade. Mas depois, pronto, com diversos estudos, fomos percebendo que a lentilha é um feijão-ovo, não? É um feijão que podemos utilizá-la todos os dias. É um feijão riquíssimo, rico em ferro, não? É um feijão de fácil cozimento, é um feijão que tem uma aceitação enorme, mesmo em crianças, que sabemos que as crianças às vezes são meio que relutantes a determinados sabores, porque a lentilha tem um sabor um pouquinho forte. Então, é nesse sentido que nós fomos aprendendo a comer a lentilha. E a lentilha pode ser feita uma feijoada, a lentilha pode ser cozinhada perfeitamente sozinha, por exemplo, para acompanhar outros tipos de alimentos, por exemplo, assados, estofados. A lentilha pode ser feito creme e pode até ser feito salada, né? Podemos fazer uma salada de lentilha. E a lentilha tem uma particularidade, não é preciso muito tempo de cozimento, é rápido, cozinha-se muito rápido. Então até temos que chamar a atenção quanto ao cozimento da lentilha para ver se adequa à preparação que a pessoa quer fazer, porque o cozimento é rápido. Então, é muito importante isso, que eu fico contente que hoje em dia nós temos uma outra visão da lentilha. E é claro que não existe, por exemplo, um feijão-ovo, não existe o feijão melhor do que o outro. Existem vários tipos, não é? De feijões, há cerca de milhares de espécies de feijões. Não é? Existe as particularidades de cada um, para que nós queremos o feijão, para que motivo, para que fim que nós queremos o feijão. Então é muito importante que isso esteja sempre presente e nós, nutricionistas, não é, da área da alimentação, nós temos que sempre incentivar não só o uso da lentilha, mas também todos os tipos de feijões, em todos os feijões, não é? E outros grãos também, por exemplo, grão de bico. Grão de bico, feijão frado, mancarra, feijão por exemplo, manteiga. as pessoas podem comer a mancarra como? Para, além de, não precisa, nós podemos comer a mancarra, é saudável comer sem a mancarra ou amendoim, né? Nós aqui, sim, sem a mancarra, mancarra. Vamos chamar mancarra para as pessoas poderem entender claramente, sem ser torrada. Sim, podemos comer crua. A única coisa que eu sempre chamo a atenção relativamente à mancarra ou outras oleaginosas é a quantidade de gordura que eles têm. E que, se extrapolarmos a quantidade recomendada, não, se comemos em exagero, por exemplo, a mancarra, vamos ter consequências, não? Porque como eles são ricos em fibras e também têm uma gordura muito boa, então fazem com que o intestino se desprende, não? Até, por exemplo, é utilizada nas pessoas que têm intestino preso, né? Ou seja, que nós dizemos prisão de ventre, na forma corriqueira. Então, ajuda a aliviar
esses sintomas do intestino preso. Então, é esse sentido que nós temos que chamar a atenção. Mas promovemos sim a ingesta, não é? Da mancarra, só temos que ter atenção na quantidade, por causa de... E o que acompanha, porque muita gente tem essa tendência de comer aquela mancarra que vem em pacotinho, que é uma mancarra extremamente salgada, que não é bom para a saúde. Exatamente. É bom ter nesse tempo, porque eu vou fazer uma ligação com feijão. Exatamente. Podemos utilizar, por exemplo, a mancarra crua, na forma crua, e podemos utilizar na forma torrada. Não? O processo de torrefação, o que é que faz? Faz uma diminuição, vamos dizer, do ponto de vista de calorias, porque vai para digamos, esse processo faz com que haja uma diminuição. Não é? Já a mancarra crua já tem todos os nutrientes tipo in natura, ou seja, para fazer o trabalho de desprender o intestino, a mancarra crua é bem eficaz. Não? Agora, quando falamos de enlatado, qualquer produto que é apresentado na forma enlatada, temos que pensar que tem conservantes. E quando tem conservantes, tem sal. A mancarra é visivelmente, tu consegues perceber o sal na mancarra sem colocar na boca. Então, temos que ter atenção nos produtos processados. E levando o gancho para as feijoadas, tem que chamar a atenção. Eu tenho... na minha vivência clínica, eu tenho notado que nós estamos a descaracterizar a nossa feijoada. Nós estamos, por exemplo, a cozinhar a nossa feijoada colocando muitos enchidos. Por exemplo, o frincandela, no corn de bife, salsichas, por exemplo, como substituição da fonte proteica. Não é preciso. O feijão já é uma fonte proteica, não? Ou seja, se não tivermos nada em casa para colocar o feijão, nós podemos cozinhar o feijão e consumi-lo de forma isolada, ou seja, sem colocar, se não tivermos. Se tivermos, sim, claro, se tivermos um frango, um peixe, muito bem. Mas se não tivermos, pode ser utilizado assim, desta forma. Porque o que é que estamos a fazer? Estamos o feijão é bom, não? Por todos os benefícios, a sua constituição nutricional, mas estamos a colocar alimentos gordurosos na feijoada. E estamos ou seja, todos os benefícios que podemos ter do feijão, estamos a ter uma contrapartida de forma negativa. Das leguminosas de uma forma geral, e também vamos explorar esse aspecto sobre o planeta saudável, porque que é para poder explicar às pessoas porque há duas coisas aqui que é bom, que no caso, nós precisamos explorar. Agora vamos ouvir aqui a Estrigilda Lopes Monteiro. Ela é subdiretora dos assuntos de inclusão social e promoção da cidadania da Escola Secundária José Augusto Pinto, onde lá eles fazem a refeição quente. E no dia que nós estivemos ali, estavam exatamente na refeição quente, a ementa era lentilha. As leguminosas fazem parte do menu da ementa que temos semanal aqui na nossa escola, dentro do projeto Refeição Quente. É uma ementa com referências na ementa da Ficaz, fornecida pela Ficaz, e vamos agregando com outros ingredientes que temos e vamos mobilizando junto aos parceiros. E essa aposta é essencialmente pelo seu valor nutricional. Sabemos que as leguminosas são uma fonte riquíssima em proteínas de origem vegetal e na faixa etária dos alunos na escola secundária, portanto temos dos 12 aos 18, 20 anos, a componente das proteínas é essencial para todo o seu processo, não é? E tem sido, graças a todo o envolvimento da Ficaz e os parceiros na questão de termos esses ingredientes na escola. Não é? Eu gostaria de saber, na conversa que nós tivemos aqui agora com a cozinheira, ela nos disse, pronto, tem lentilha, ervilha e também tem outro tipo de feijão que é outro, porque aqui em Cabo Verde as pessoas ervilha, lentilha consideram feijão também, né? É grão. Nós temos lentilha, ervilha e feijões. Porque esses três tipos ao longo da semana, essa aposta leguminosa faz parte, pelo menos 3 vezes por semana está no menu, pelo que eu percebi.
Exatamente pelo valor nutricional nessa faixa etária, daí a aposta, e também pelo custo. Nós somos um país em que não temos grandes quantidades de carne e laticínios à nossa disposição, são as proteínas de origem animal, então uma grande aposta será certamente nas de origem vegetal. As leguminosas vão cobrir essa questão nutricional, vai dar a essas crianças e jovens todos os materiais construtores e plásticos próprios das proteínas, não é? E porquê? Por exemplo, esta é uma escola secundária. Normalmente, as escolas secundárias, o projeto Refeição Quente é um projeto social. Como é que é feita a escolha dos alunos que têm direito a essa refeição? Como é mantida esta refeição quente? Exatamente. Esse projeto foi criado em 2012 por iniciativa de um grupo de professores da escola que quiseram criar melhores condições para que os alunos conseguissem aprender, porque aqui a questão da refeição quente está diretamente ligada ao combate ao insucesso escolar e inclusive também ao abandono. Sabemos que temos grande parte dos nossos alunos são provenientes de famílias com baixos recursos e o facto de terem aqui na escola uma refeição que lhes proporciona uma alimentação mais equilibrada, regular também, vai-lhes permitir ter melhores condições de aprendizagem. Foi um grupo de professores, a iniciativa partiu, a maior parte dos associados são professores, mas também temos encarregados de educação, parceiros, padrinhos, que vão mensalmente disponibilizando um valor que sustenta o projeto. E, paralelamente, vamos sempre procurando parcerias público-privadas, no sentido de sempre darem donativos, pode serem donativos ou também algum valor para o projeto. E a FICAS tem, nos últimos 2 anos, desde 2019, também começou a subsidiar alguns mantimentos, principalmente para os alunos do 7º e 8º anos, que são do ensino básico obrigatório. Este projeto estende-se a alunos de 7º ao 12º, é abrangente, e o critério de seleção desses alunos é exatamente a situação socioeconómica. Normalmente é através do diretor de turma que faz a identificação desses alunos e também temos casos em que os alunos procuram a subdireção diretamente para se inscreverem. E normalmente o aluno é acompanhado. Por exemplo, se um aluno entra na refeição quente no 7º ano, desde que o seu comportamento, assiduidade e aproveitamento estejam satisfatórios, manter-se-á no projeto, porque também há esse duplo sentido. O aluno tem a responsabilidade de fazer a sua parte, que é, no fundo, aprender e sair daqui com os seus objetivos atingidos. É o programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre a importância das leguminosas para a nossa saúde, também para a alimentação e também para o planeta. Se quiser participar é só ligar para 594 9714, 594 9714. Neste momento, que muitas famílias estão a enfrentar muitas dificuldades, é uma oportunidade para você dar a sua opinião aqui sobre o consumo das leguminosas, ou seja, dos feijões. Ligue para 594 9714, 594 9714, agora mesmo, dê um toque ou se quiser ligar mesmo e depois nós retornamos a ligação e não vai gastar nada, poderá participar e ser um bom cidadão também neste programa. Aproveitamos para informar que a partir da próxima semana o programa Sociedade Aberta passa a ser somente às segundas-feiras, sempre às segundas-feiras, entre as 6 e as 7 da noite. Voltamos aqui, Adriano Palma, coordenador do SERAI, nós acompanhamos a Estrigilda Lopes Monteiro, ali da Escola José Augusto Pinto, a falar da aposta nas leguminosas 3 vezes por semana. A questão da alimentação é ótima, temos aqui a Josiane, que é nutricionista, para falar desse aspecto da alimentação, mas eu gostaria também de saber a importância das leguminosas para o planeta. Sim, claramente, Odair, é importante referir a função que tem as leguminosas para a saúde do planeta, mas antes disso, se calhar, é preciso entender uma coisa, não é? A Josiane antes tocou na vastidão, não é? de números de espécies que podem ser inscritas na família das leguminosas, que cientificamente é a família das Fabaceae.
e onde encontramos 3 subfamílias. Se calhar nós nos relacionamos mais com a primeira família, que é mais importante, que inclui o feijão e os feijões, o grão de bico. Então, para nós é mais comum relacionar-nos com esta família. Mas, efetivamente, são mais de 19.000 espécies que encontramos na família das faváceas. E isto nos dá a ideia da biodiversidade, não é? E do número de plantas leguminosas que nós temos à nossa volta, em todo o mundo. E dali vem a função destas plantas no ecossistema. São plantas, como eu disse, especiais porque conseguem captar sozinhas o azoto que está na atmosfera e alimentar-se deste azoto sem precisar procurar o azoto no subsolo, não? No solo, entrando em competição com outras espécies ou empobrecendo o solo. Então já são plantas independentes, que não têm um grande impacto naquilo que é o ecossistema. Mas, além disso, tem um papel em saber conseguir armazenar este azoto ou nitrogênio no terreno. E isto por quê? Porque estabelece uma relação benéfica, uma relação simbiótica com uma bactéria que é presente no terreno, que pertence ao gênero Rhizóbio e que permite efetivamente criar uns nódulos de matéria composto pela molécula do azoto. E esta é uma estratégia porque a planta futuramente poderá passar por algum período de estresse alimentar, não poderá encontrar, talvez poderá ter alguma dificuldade, então poderá precisar deste nitrogênio armazenado. Mas também é verdade que muitas vezes os feijões, todas as leguminosas, são cultivadas em associação com outras plantas, como no caso do milho, não é? Nós conhecemos, característico do sequeiro cabo-verdiano, esta associação. E então, bem, é uma associação perfeita porque as duas plantas estabelecem relações simbióticas com bactérias, com fungos que estão no terreno e que conseguem, desta forma, armazenar todo o alimento que conseguem captar da atmosfera. E isto tem um grande impacto naquilo que é a fertilização dos solos, porque tanto elas como outras plantas que poderão vir ser cultivadas neste solo encontrarão já um alimento disponível. E isto reduz o quê? Reduz a fertilização artificial, que desde os anos 60, sobretudo com a entrada da química na agricultura, com o abandono da agricultura rural e a passagem para uma agricultura industrial, infelizmente, eu digo, sou também ativista alimentar, e tivemos a entrada da química também na fertilização dos solos. E sabemos perfeitamente qual é o impacto a nível de saúde dos solos, a nível de saúde das faldas aquíferas, a nível de saúde dos produtores, dos agricultores e a nível de saúde dos consumidores. Temos aqui algumas imagens de leguminosas. Podemos ir mostrando essas imagens? Podemos então ir mostrando essas imagens de leguminosas enquanto explica porque e é importante explicar, Adriano Palma, a necessidade de apostar no cultivo das leguminosas. Por que se deve apostar? Como disse, é uma planta resiliente, com uma grandíssima resistência. Ele consegue aguentar climas amenos como os de Cabo Verde, dos Planaltos, de Santo Antão, as ribeiras em Costas do Fogo, as achadas de Santiago. E então se adapta facilmente e consegue sozinha gerir aquela pouca água que encontra, que sabe captar. E além disso, tem esta função benéfica para toda a saúde do solo, então para outros cultivos. E esta resiliência das leguminosas, acredito que foi de alguma forma até transmitida às populações que as cultivam. Porque não é um caso que as populações mais resilientes que eu conheço são aquelas dos Planaltos de Santo Antão onde não há água, né, é necessário a agricultura de sequeiro. Sim. Deve ser e deve constar ali sempre a aposta. Certamente. A resiliência dos feijões já passou a ser parte da identidade dessas populações.
Então, quando nós nos confrontamos com essas populações... E nós temos aqui algumas imagens, essas imagens exatamente nesta região que está a referir. Este é no Planalto Norte, este é o meu colega Alberto, o engenheiro Alberto Sentis, agroecólogo. É um momento de diagnóstico, de encontro com as comunidades, onde conversamos à volta da importância tanto dos feijões como de outros cultivos da agricultura de sequeiro, o milho, a abóbora, não é? Mas também outros. E tentamos também recolher amostras das variedades, variedades que algumas foram introduzidas ultimamente, mas tem outras que são herança de gerações que ao longo de centenas de anos se erradicaram e evoluíram, se adaptaram ao clima de Cabo Verde. E isso também faz parte da nossa identidade, não é? A questão das leguminosas. Por exemplo, nós utilizamos os feijões, por exemplo. Cachupa tem que ter feijão. Cachupa sem feijão não é cachupa. Não. É como a identidade Cabo Verde sem feijões, não é Cabo Verde. Exatamente. Cabo Verde, quando cheguei a Cabo Verde, o que me surpreendeu que antes de conhecer um país baseado no mar, marítimo... Antes de falarmos dessa questão, estou a ver ali, vi algumas imagens agora com aquele bidões, tambor, que em termos do armazenamento, qual é que deve ser o local próprio para armazenar feijões? Sim, deve ser um lugar fresco, normalmente é sempre nas mesmas zonas de produção. E claramente ali tem tempos de segurança que devem ser respeitados, tem umas técnicas tanto ecológicas que permitem... Por exemplo, nós temos nas imagens, é o correto? Bom, essas aqui são pequenas amostras. Claramente o correto é feito num bidão hermético, não é? Às vezes se podem utilizar tanto ervas medicinais que apoiam, que ajudam naquilo que é a conservação. Outras vezes se utilizam até remédios específicos, mas com as devidas medidas de segurança, de distanciamento, de dosagem, que é também uma das matérias que mais, durante as nossas formações com o Ministério da Agricultura, abordamos para os agricultores aprenderem a aplicar corretamente quando for necessário este tipo de remédio. Quanto tempo dá para armazenar assim leguminosas, feijões? A conservação das leguminosas é bastante larga, bastante ampla, por isso que também o seu significado de ser quase um cofre, não é? Para muitas das populações. Porque há muito incentivo, por exemplo, de armazenar leguminosas em casa. Vimos isso em vários países, principalmente no nosso continente, aqui em África. Pede-se isso. É uma forma também de não termos problemas com a alimentação. Sim, é claramente que a produção também é sempre inferior àquilo que eu consumo, não é? A procura é sempre maior, então a conservação é a estratégia. Temos uma pessoa em linha, vamos atender essa pessoa, já voltamos aqui à conversa. Temos já o Manuel de Conceição, Marcon, creio que está a ligar da Xande de Alecrim. Se estiver errado, me corrija, Marcon. Exatamente. Que é um telespectador assíduo também deste programa. Agradecemos a sua participação. Primeiro gostaríamos de ouvir os seus comentários e também se tiver perguntas para deixar aqui aos nossos convidados. Primeiramente agradecer realmente aos convidados que estão aí consigo, né? Odeio Santos, pela explicação que tem dado, que vai dando. E dizer que em relação aos legumes, não é? É bom realmente incutir esse tipo de alimentos desde a criança. Às vezes, pais dizem, não, meu filho não come isto, não come aquilo outro, não é? E principalmente quando se trata de feijões. Às vezes, crianças não gostam muito de comer feijões. Portanto, é bom mesmo essa explicação, não é? As pessoas ali a falar sobre isso, a importância de legumes secos nas nossas vidas, na nossa saúde. E mesmo agora, para as pessoas... perguntar o seguinte. Eu gosto muito de feijão, principalmente a minha boa feijoada, como cabo-verdiano, não é? Eu gosto de feijoada, mas feijão hoje em dia queima no estômago, faz aquela azia, à noite é pior ainda, não consigo dormir. Se há alguma forma de comer feijão e sem prejudicar o estômago, não é? E também mais uma outra pergunta, vou ser rápido. Falaram agora há pouco sobre a mancarra, é uma coisa que eu gosto. Eu gosto mais de cru do que como é que se diz? Do que torrado. Torrado, exatamente. Eu gosto mais de cru do que torrada.
se há uma quantidade, essa senhora que está lá, que eu não me lembro o nome, que já vi agora na televisão, Josiane Custódio. então, ela que falou, parece mais sobre a mancarra, se há uma quantidade adequada para comer mancarra. Quando se falaram ali de comer moderado, não é? Se há uma quantidade mínima ou máxima que a gente pode comer mancarra. Está bem, nós agradecemos então a sua participação. Muito obrigado. Obrigado, bom trabalho. Tá, nós agradecemos. Josiane, vamos começar então por si. Exatamente, acho que todas as perguntas vão basicamente para mim. Exatamente. Antes de mais, quando eu falei que feijão pode-se comer à noite porque tipo, libera serotonina, estava a falar de uma pessoa saudável. Que eu aconselho ao telespectador, antes de tomar qualquer decisão relativamente ao feijão, é ir ao médico, não é? Para ver o que está a provocar aquela indigestão, não é? Porque tudo indica que ele está com problemas de digestão. E que não é só associada ao... Ele disse isso, eu me lembrei agora de outras pessoas que dizem sempre isso e depois as pessoas dizem que bebem chá para exatamente, poderem... Entrando no feijão, o que faz aquela sensação de tipo de... O bom cavaliano diz empachamento, não é? Sim, sim. Aquela indigestão à noite sente-se como se a feijoada... Cheio. É assim, a pele do feijão é a base de celulose, não é? Ou seja, a fibra está aí na pele. Então, uma forma tipo de evitar, por exemplo, aquela indigestão é, por exemplo, colocar de molho o feijão de 6 a 12 horas. E demolhendo o feijão, o que nós vamos fazer com que haja uma liberação dos gases. Né? Então, isso vai facilitar a digestão e vai facilitar o cozimento e vai facilitar uma maior, por exemplo, digestão da celulose, que é a pele do feijão. Então, e também uma coisa muito importante, se vamos jantar comida sólida, comida de panela, não, um bom cavaliano, temos que fazer isso, por exemplo, mais cedo possível. Ou seja, o horário do jantar deve ser entre as 7, no máximo 8 horas, porque é para termos uma digestão de forma adequada. Porque nós sabemos que o nosso ritmo à noite é diferente, ou seja, o que se proporciona uma digestão mais lenta e não devemos, por exemplo, comer e deitar. Quanto tempo depois de comer para ir para a cama? Eu normalmente dou uma hora e meia. Então, se jantar, por exemplo, terminar de jantar às 7h30 ou às 8, tem que ir para a cama depois das 9. Exatamente. Vai vendo, tipo, fica sentado, pode ficar sentado, não? E pode, por exemplo, fazer... Tem sempre coisas que nós podemos fazer em casa, mas nunca colocar naquela posição deitada. Mas porque aí não também... é só em questão do feijão. Há gente também que queixa de gases. Disse quando come feijão tem problemas de gases. Por isso que eu falei de molhar o feijão. É uma forma de deixar de molho, por exemplo, de um dia para o outro. Exatamente. Agora, quando demolharmos o feijão, a água do feijão... deve ser retirada. Exatamente. Deve ser retirada e jogada fora. E vamos fazer um cozimento do feijão. Não? Até antigamente nós punhamos muito feijão de molho. Só que hoje pela nossa vida e pela facilidade da panela de pressão, nós cozinhamos. Mas é uma forma, por exemplo, de facilitar a digestão. Vamos voltar daqui a pouco. Também temos alguns alunos e uma cozinheira que nós ouvimos na Escola Secundária José Augusto Pinto, interessante, que nós gostaríamos de partilhar aqui consigo. Não estou a fazer lentilha, não estou a fazer ervilha e não estou a fazer febinha. E quando você está a fazer, você te perceber que os meninos, este gostar de comer, assim, teu? Por acaso, se as comidas preferidas que este gostar. Sim, senhor. Ainda mais quando não estou a fazer feijoada. E, por exemplo, feijoada, você está dizendo que tipo de jogos está a fazer? Ora não estou a fazer feijoada de lentilha, ora não estou a fazer feijoada de ervilha, ora não estou a fazer de febinha. E o que é que você põe aqui, este tipo de grãos, assim, estes tipos de feijão, não pode dizer assim? Não te pôr galinha, não te pôr chouriço, não te pôr conde de bife. E aquele menu, ele é decidido antes, isto explicar você antes, ou você que tem poucos ingredientes que você achar que é melhor e que os meninos gostar? Não, minha patroa que é Dona Estragilde e Dona Chica hoje dá-me tudo enquanto que é para pôr na feijão, não te pôr chouriço, lentilha,
Frango, né? Frango, não pôr corno de bife, não pôr couve, não pôr cenoura, batata e abóbora. E as meninas se sentir assim contentes, a gostar mesmo, este tentar pedir que é para repetir novamente, ou é cada um tem direito a ser um prato? Este tem direito a um prato. Às vezes este querer repetir, mas quando repetir que nunca tem bem, já repeti outra vez. Eu tenho que dar aquela quantidade que está dizendo que é para pôr no prato. E você está achando que essa questão lida tem refeição quente na escola e apostar neste tipo de feijões, liga você dizer, é importante para os meninos, mas às vezes tem uns que tem aquela alimentação que é para fazer na casa? Por acaso é importante que as ali tem crianças, às vezes que para a escola que tem um alimento na casa, às vezes este gasto de macio de alimentos este vai confortável para casa. O feijão é uma coisa, sabe, saboroso. E ele dá a gente força. Isso é útil. Hoje o que vou comer lentilha, não é? Lentilha, você gosta dele? Não gosto, mas nem tanto isso, nem eu. Mas nem temos que cuidar, sabe? Mas quando você comer lentilha, você sentir assim cool, estômago sabe, você sentir corpo mesmo forte? Sim. Me sentir forte, saudável. E vou aconselhar outras pessoas também a comer feijões, ervilha, lentilha, grão e também. Sim. Me está a gostar de dizer nós, pronto, se bota a gostar de comer leguminosas. Sim, muito curti. Ainda mais é Marlene fazer uns bons comidas. Não te curti teu, mas esta vez be de casa, assim comer, isto comer. Um bom dia. E, por exemplo, hoje me abri de comer lentilha. É uma comida que você gostava, você achava bom? Sim, muito curti comer lentilha. Ali sabe, quando comer um gasto de sentir direito, uns bons dias. E vou-te sentir, por exemplo, quando a gente faz uma boa alimentação, a gente aumentar a nossa capacidade de aprendizagem? Sim, enquanto quando está a comer lentilha, um gajo sentir mais direito, estudar mais forte. Neste Dia Mundial das Leguminosas, programa Sociedade Aberta observa exatamente para as leguminosas. Adriano Palma, coordenador do SERAI, nós acompanhamos agora dois estudantes e uma cozinheira. Também gostaria de um comentário seu breve do que disseram, principalmente as crianças e a senhora também, a cozinheira. Sim, acho que foi relevante o fato que se referiram que as crianças gostam dos feijões, gostam das leguminosas. Eu acho que devido também às cores, às formas que elas têm. Então entramos já na dinâmica da psicologia da alimentação. Então o que leva uma criança a escolher talvez comer primeiro este feijão e depois aquela lentilha e depois este outro que tem uma cor laranjada, este outro é branco. Então influi muito na psicologia e onde é o setor onde talvez temos que trabalhar mais para poder ter uma alimentação saudável entre este grupo tão sensível que são as crianças. E ouvimos essas duas crianças, Josiane, a referirem, gostam muito, mas este rapaz, um rapaz de 13 anos, a dizer claramente que é necessário, né? E a salientar o preparo, a forma que é feita também a comida, que dá vontade de ouvir crianças e adolescentes a fazerem referência a isso, não é? Exatamente. O primeiro que come é o olho, não? Ou seja, nós temos que ter muita atenção quando estamos a preparar qualquer tipo de alimento a uma criança, porque o que o atrai é o que ele está a ver. Se ele se tem uma boa aparência, ele vai já com, digamos, de uma forma mais aberta. Se não tiver uma boa aparência, ela tem tendência de rejeitar. Então, é o que o meu colega disse. É muito importante na alimentação a diversidade das cores. Por exemplo, se fazermos um prato de monotonia em termos de cores, perde-se a piada. Ao quinto dia, tu já não consegues. Agora, se conseguires, digamos, de fazer um prato atrativo, já é muito bom para a criança. E uma coisa que eu tenho sempre, que eu parabenizo, é a merenda escolar, ou seja, a refeição quente que temos nas escolas. Não? Porque, como a criança disse, o adolescente disse, que muitas crianças vão sem comer. Então, foi uma das estratégias que o governo de Cabo Verde achou
para combater a fome e também as carências nutricionais, que nós sabemos que quando há carências nutricionais, a criança aprende menos. Ou seja, o nível de aprendizagem... Mas uma criança que vai entrar às 7h30, sai meio-dia e meio, no último tempo já não vai aprender nada. Por isso que fazem esta refeição por volta de 10, 10h30 e depois... Sim, depois à tarde. E uma coisa que o feijão acaba por nos ajudar é por ele ser fonte de ferro. Acaba por exemplo, combater a anemia, que hoje em dia é um problema de saúde pública em Cabo Verde. Então, é nesse sentido que eu tenho que parabenizar a forma de preparo da feijoada e pronto, tudo na vida é uma questão de hábito. Se habituarmos a criança a comer feijão desde a tenra idade, não, ele vai tornar-se um adulto que vai comer feijoada e idoso. Não vai até... então, isso é muito importante introduzir a feijoada e fiquei contente pela quantidade de vezes que é servida. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Poderia ser todos os dias, não é? Poderia ser todos os dias, mas não faz parte da nossa cultura. Então, não vamos entrar por aí. Nós temos ainda a questão do marcon, que você disse-nos que ainda não tinha falado do amendoim, da mancarra, quantidade. Da recomendação, uma colher de sopa. Só por dia? De crua, quando o amendoim... É pouco, não? Normalmente a recomendação das oleaginosas, é uma oleaginosa, não? Por dia? Por dia. Mas às vezes nem consumimos isso. Eu ficaria contente se consumíssemos esta recomendação diária. Nós não consumimos esta quantidade de oleaginosas diariamente. Quando nós encontramos, consumimos até demais, né? Até demais, exatamente. E isso torna-se um pouquinho complicado. Temos uma pessoa em linha, vamos atender. E fica aqui a recomendação para esse telespectador que participou. Uma colher de sopa, quando é crua. Portanto, de mancarra ou amendoim. Temos agora Adriano, portanto, temos uma telespectadora em linha, é da cidade da Somada, Ariana Monteiro. Alô? Ariana Veiga? Boa noite. Boa noite. Só para fazer uma correção, é Ariana Veiga. Ariana Veiga, sim, não te agradecer a correção. Pode estar à vontade. A primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte, qual que é a melhor forma de preserva, de conserva leguminosas? Ali no interior de Santiago tem mitos onde pessoas, e por acaso pessoas já costumam falar que é para não pôr farinha que mata insetos, ok? Para pôr nas leguminosas, onde que conserva macho, que cria bicho, não é? Onde que a primeira pergunta é qual que é a melhor forma de conserva? E tinha aquela outra pergunta que é a melhor forma de consumo, onde que deve falar, mas não pôr de monja, diversa, não é? E depois... Para tirar de molho mesmo, para deixar lá dentro da água, de um dia para aquele outro. De molho. A minha pergunta mesmo é qual que é a melhor forma de conservação de que as leguminosas, como feijão, congo, sapatinha. E depois, para o nutricionista, tem algumas coisas ali que eu queria que falava, se é mito ou verdade. Onde quer dizer é o quê? Tinha pessoas, por exemplo, que falam, quanto mais legumes não põe nas leguminosas, ela fica melhor. Eu queria saber se é mito ou verdade. Tem um outro lado que pessoas falam, quanto menor quantidade de legumes não coloca na feijão, por exemplo, ela preserva aquele ferro de melhor forma, se é um mito ou verdade. E também feijão verde. Feijão verde feijão verde, por exemplo, se é melhor, por exemplo, no ferver antes, se é melhor no ferve antes de fazer aquele preparado pronto ou não. Se é um mito também é uma verdade. Tá bem. Então sim, e o último é, tem pessoas também que chamam, se não comer algumas frutas cítricas depois de leguminosa, ela preserva aquele ferro que as leguminosas têm. Se é verdade ou mito. É só. Tá bem. Tem mais alguma pergunta? Não, é tudo. Está bem, te agradecer, Ariana Veiga, a partir da cidade da Somada, de participar no programa Sociedade Aberta. Muito obrigado. Nada, obrigada. Vamos começar então por si, Adriano, para falar do aspecto da conservação. Sim, a conservação, como eu estava dizendo, é algo fundamental para ter sempre um estoque de feijão em casa ou, dependendo se é uma grande quantidade, como no caso de produtores.
E, dependendo da quantidade, claramente ali temos tratamentos específicos. Por exemplo, uma pessoa que tem um pequeno recipiente em casa. Sim, o importante é que primeiro o recipiente seja limpo, não é? Porque o primeiro problema é a contaminação deste produto. E depois que seja o menos possível aberto, não é? E para evitar exatamente que alguma vida possa desenvolver, não é? Independentemente da qual. E ser consumido pelo menos em casa, evitando de conservá-lo em lugares sobretudo muito quentes. Preferir lugares frescos e que exatamente permitem manter uma temperatura constante, porque tem que colocar algum produto dentro ou não? Como? Produto, ela perguntou se tem que Não, eu evitava os produtos caseiros. Tipo farinha? Não. Pode ter um efeito completamente contrário. E de todas as formas podem sempre recorrer aos técnicos especializados do Ministério para poder, que é o que fazem os agricultores, já com as grandes quantidades. Quando temos grandes quantidades, o arejamento é a primeira técnica, mas sobretudo que seja um lugar estagno, mas de vez em quando arejado, e que seja posto um tratamento específico fitossanitário, claramente, dentro das medidas de segurança. Vamos ouvir então a Josiana, que é desmistificar algumas questões. Eu vou começar pelos mitos, vou ver se me lembro de todos. Era que fez a questão se é mito ou é verdade relativamente a colocar mais legumes dentro dos feijões. O feijão em si já é rico. Se colocar, fica mais rico, não? Mas isso não tem que ser uma coisa imperativa, ou seja, o feijão não necessariamente tem que ter outros tipos de legumes. Não vamos deixar de cozinhar o feijão quando não temos legumes, não? Porque por si só já é rico. Como eu disse, não é necessário, por exemplo, colocar charcutaria, alimentos de charcutaria ou embutidos ou enlatados dentro dos feijões no intuito, por exemplo, de substituir a fonte proteica, porque o feijão já é uma fonte proteica. Mas quando há a possibilidade de colocar outros tipos de legumes dentro do feijão, colocamos sim, olha, fica bonito de se ver, fica com mais cores, é bem-vindo. Não, mas não é uma condição que tem que ser imperiosa, ou seja, tem que ser com legumes, ponto final, porque senão não é um alimento nutritivo. Relativamente à vitamina C, é verdade. A vitamina C potencializa a absorção do ferro. Por isso que nós sempre indicamos, quando tem pessoas com anemia, mas pode ser, por exemplo, por pessoas saudáveis, por exemplo, temperar, por exemplo, uma salada com limão, que é a fonte de vitamina C. Comer uma fruta cítrica após a refeição. Não é? Da mesma forma que temos, por exemplo, a vitamina C potencializa a absorção do ferro dos feijões, temos os alimentos que inibem a absorção do ferro, nomeadamente os laticínios, ou seja, os produtos lácteos e também os produtos à base da cafeína. Por exemplo, Coca-Cola, Guaraná, os refrigerantes à base de cafeína. Por exemplo, aquele cafezinho que nós costumamos tomar logo após o almoço não é indicado quando queremos prevenir a anemia, porque a cafeína não deixa a absorção do ferro, ou seja, de uma forma efetiva. Temos, já terminou? Tem outro mito, lembra-se? Sim, ela avançou com 3 mitos. É da vitamina C, dos legumes, mas é outro. Vamos aqui, temos aqui mais uma questão também, vamos refletindo também e pensar em conjuntos. Maria do Carmo, da zona de Cucli, creio que a pergunta será mais direcionada para si, Adriano Palma, que diz que também gostaria de saber sobre os cuidados que se deve ter com pesticidas que são colocados nos feijões para conservação. Sim, como disse exatamente, uma das mais práticas que temos identificado é a colocação de tratamento fitossanitário que deveria seguir um determinado processo é colocado dentro dos bidões de uma forma não muito adequada, não é? E este tratamento tem umas medidas de segurança que devem ser respeitadas, como preferir evitar o contato,
preferir não uso prolongado, fazer um tratamento mais preventivo e curto e não muito prolongado no tempo. Também é verdade, tenho a dizer, que os tratamentos fitossanitários que encontramos neste momento no país, não, apesar de ser tóxicos, têm um uso específico, sobretudo nas épocas mais quentes. E então isto alivia um pouco este risco de exposição. Mas, pronto, todo o cuidado é pouco. Os agricultores devem ser sempre mais sensíveis e mais conscientes do risco. E talvez ali é mais preciso fazer mais formação junto dos produtores. Uhum. Já estamos quase a terminar. Há dois aspectos que gostaria que vocês, nas vossas conclusões, trouxessem para de cima. Tem a ver, primeiro, Josiane, como tornar as leguminosas um hábito ainda mais na nossa alimentação e também a questão do cultivo, tendo em conta o que a Adriane Palma disse, que ajuda a conservação também dos solos, né? Uhum. Tornar ainda mais um hábito. Um hábito, exatamente. Introduzir as leguminosas desde cedo. Uhum. Está bem? Desde que idade? Olha, começar a dar aos bebés sopas temos o aleitamento materno que vai exclusivo até os 6 meses de idade e iniciar logo a seguir. E começar com sopas. E devo lembrar, sopas realçar... de leguminosas, ou seja, sopas de feijões. Uhum. Com cuidados, é claro, com as quantidades certas, com cuidados. É sempre com orientação, está bem? E uma coisa que eu quero realçar, os feijões não são alergénios, ou seja, raramente tu encontras uma pessoa com alergia a feijão, porque tem uma baixa resisticidade. Tem que ser mais... Exatamente. Então, vamos ouvir então agora o Adriano também sobre, para a conclusão mesmo, em termos de como é que podem contribuir para a mitigação das mudanças climáticas, nas suas conclusões, rapidamente. Claro, o feijão é chave deste ponto de vista, por isso eu digo sempre que tem o feijão e as leguminosas uma mensagem política muito forte, muito caracterizada, porque, como eu bem disse antes, tem um papel a nível de uso de fertilizantes, e redução de fertilizantes, mas também é uma válida alternativa à proteína animal. Então isto que faz que os gases de efeito estufa, que são originados pelos processos de produção e também de consumo excessivo, muitas vezes, de carne, podem ser mitigados através do utilizo de mais leguminosas. E isto, além de fazer bem ao ambiente, faz bem também à nutrição humana, não é? Diminuindo a malnutrição. Vamos substituir as carnes por leguminosas e sim consumir menos carne, não é? Não substituí-la de todos, mas exatamente o importante é sempre o equilíbrio e evitar. Eu faço somente uma referência. 1 quilo de carne produz cerca de 70 quilos de gases com efeito de estufa. 1 quilo de um cereal, acredito que as leguminosas seja também menos, produzem 2,5 kg. Então já podem comparar a diferença e o impacto que tem no ambiente. Nós agradecemos a presença dos dois neste programa Sociedade Aberta. Muito obrigado. Obrigado a nós. E hoje falamos aqui da importância das leguminosas. Já sabe, pode rever estes programas nas nossas plataformas digitais. E a partir da próxima segunda-feira, o programa é sempre às segundas-feiras, às 6 da tarde até às 7 da noite, sempre com a dinâmica de sempre. Vamos estar aqui consigo e pode participar neste programa. Na segunda-feira, o nosso tema de conversa é dia de São Valentim. Vamos falar do namoro ao casamento. Fique bem e até a próxima segunda-feira.